Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor.
Amém. Que isso seja uma realidade para cada um de nós aqui. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Mais uma vez, unicamente pela graça e misericórdia, estamos aqui para aprender do Senhor, para aprender sobre o seu caráter. Como diz o testemunho de Jesus, Enoque lutou, se esforçou para conhecer o caráter de Deus e do mesmo modo estamos fazendo. Os que puderem colocar de joelhos, vamos falar com o Pai do céu. Oremos. Santo e amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez a tua misericórdia, estar sendo uma realidade em nossa vida. Te agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, por esse momento, Pai. Nos colocamos em tuas mãos. Cuida agora dos nossos pensamentos. Não possamos dispersar, porque é muito importante para nós conhecermos o teu caráter através da tua lei. Não apenas frases, não apenas a lei por letra, mas a lei que é reflexo do teu caráter. Queremos aprender, Senhor. Precisamos ser mais semelhantes a ti. Por isso, neste momento, nos colocamos em tuas mãos. Te apresento cada pessoa que chegou aqui, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem depois, que sejam iluminadas pelo teu Santo Espírito, para que entendam que tudo que a gente vai ver nesse momento de estudo é o Senhor querendo verdadeiramente que nós o busquemos em espírito e em verdade. Por favor, dai-nos agora esta bênção, a plenitude do teu Santo Espírito, que possamos assim, cheios, entender, aprender, aceitar e principalmente praticar a tua vontade. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão através do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, pedindo também que o Senhor visite os enfermos, as famílias enlutadas, e que a tua vontade, como é soberana sobre todas as coisas, seja também sobre nossa vida. Possamos a cada dia ter o caráter transformado e sermos mais semelhantes a Cristo. É em nome dele que nós te pedimos. Agradecemos. Amém. Vamos lá, que o relógio não para e é muito precioso. Nós vamos estudar hoje. Segundo mandamento, vou colocar na tela. Então, vamos lá. Bom dia, tem gente aqui que está pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe. Vamos lá. Série Os 10 Mandamentos. Lembrando que a primeira tábua trata do amor a Deus. Vamos ver rapidamente. Depois, quem quiser, recebe aí o PDF, tá? Só solicitar quem te convidou. Pode me adicionar também depois aí no WhatsApp, que eu mando o PDF. Aqui são citações do testemunho de Jesus e está no livro Parábola, Patriarcas e Profetas, e diz assim, sobre o segundo mandamento: não farás para ti mais de escultura, nem semelhança, coisa alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, tan, tan, tan. Aí vem aqui, o segundo mandamento proíbe o culto. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens. Só um momentinho, vou fechar aqui. Vamos lá. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a divindade.
Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová seria atraída para a criatura em vez de o ser para o Criador. E rebaixando suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Patriarcas e Profetas, página 215. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sobre a figura do casamento, sendo a idolatria o adultério espiritual. Lembrando que, quando nós estudamos o livro de Oséias, que foi a série ali, 15 dias do livro de Oséias, a gente viu isso claramente. Que o Senhor considera o relacionamento dele com o seu povo como um matrimônio. E aqui, quando diz que a idolatria é considerado que um adultério espiritual e o desprazer de Deus contra a mesma, apropriadamente chamado ciúme. E aqui diz: visito a maldade dos filhos nos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha isso aqui, ó. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações as más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que eles participem de seus pecados. Isso aqui é muito importante. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Lembrando também que dias anteriores a gente viu aí a história de Isaac, Jacó, né, Abraão, e a gente vê algumas coisas que a gente pode pegar isso aqui como exemplo, ou melhor, isso aqui como que aconteceu na história deles, né, em algum momento da história. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Por herança e exemplo. Então, vejam a importância do exemplo, né? Do testemunho, da influência. Aí, isso aqui também, olha. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho até a terceira e quarta geração. Isso aqui, se verdadeiramente nós, como filhos de Deus, eu digo humanidade, né, como criaturas, tivessem, de fato, conhecimento da lei, na letra mesmo ali do que está mostrando o que significa, olha o que diz aqui, ó: "Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Se a gente conhecesse verdadeiramente o caráter do Senhor através da sua lei, essa parte do mandamento que fala que visita a iniquidade dos pais dos filhos, deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Percebe? Que eu, pensando agora na minha família, na minha descendência, eu procuraria aqui uma vida de santificação. Patriarcas e profetas. Faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Proibindo o culto aos falsos deuses, o segundo mandamento envolve a ordem de adorar o Deus verdadeiro. E aos que são fiéis em seu serviço, promete-se a misericórdia, não meramente a terceira e quarta geração, como é ameaçada a ira contra os que o aborrecem, mas há milhares de gerações. Então a gente vê a diferença, né? Que a misericórdia aí é prometida a milhares de gerações daqueles que são fiéis. Muito bem. Segundo mandamento, a gente já sabe, não farás para ti mais de escultura nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, observa, e não as servirás. Tem versão que diz: não te curvarás e não prestarás culto, né? Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, de 4 a 6. Esse mandamento proíbe tanto a fabricação, observa, não farás para ti, quanto a adoração de imagens que representam qualquer coisa no céu, que representem qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas.
Pois Deus deseja adoração direta e sem intermediários. Nós só temos o mediador que é Jesus Cristo. Muito bem, vamos seguir. Então a gente viu que existe a proibição de não fazer e não prestar culto, nem se curvar, nem servir a imagens. E aí se torna um ídolo, né, porque a imagem, quando você faz isso, você está colocando um ídolo para você. E na Bíblia, o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que uma pessoa coloca no lugar de Deus, que é reverenciada, seja uma imagem física, um falso Deus ou até algo abstrato, como dinheiro, poder ou prazeres. Ídolos como imagens e estátuas. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia frequentemente descreve ídolos como objetos de culto feito por mãos humanas. Êxodo 20, de 4 a 5, a gente viu aí o segundo mandamento: não te curvarás a elas, nem prestará culto, nem as servirás. E Salmo 115, de 4 a 8, diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Tornam-se semelhante a eles os que fazem, observa, e todos os que neles confiam. Então, resumo aqui dessas duas citações de Êxodo e Salmo, deixa bem claro que Deus proíbe a adoração de imagem, porque são criações humanas, sem poder real. Então, aqui a gente já observa bem claro própria Bíblia falando. Nós temos também a definição de ídolo como falsos deuses. Na Bíblia, os ídolos também são representados por deuses pagãos, adorados por nações estrangeiras. 1 Reis 18, 21, está escrito: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então, aqui os exemplos é que os israelitas frequentemente caíram na idolatria ao adorar Baal. Olha, isso aqui é interessante. E outros deuses, né? A Será e outros deuses. Agora, olha que interessante. Os israelitas frequentemente caíram na idolatria. Bom, se a história se repete, se o povo de Deus no passado frequentemente caía em idolatria, e hoje, como é que nós estamos como povo de Deus atual? Qual é a nossa condição? Será que frequentemente estamos caindo em idolatria, até muitas vezes sem perceber? Vamos chegar mais adiante para a gente entender melhor. Ponto 3, o ídolo. Tem a definição também de que pode ser coisa abstrata. Além de imagens de deuses falsos, a Bíblia ensina que qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração se torna um ídolo. Olha como isso é sério, hein? Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Olha o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a própria Bíblia define idolatria como, olha isso aqui, apetite desordenado, impureza, prostituição, concupiscência, avareza. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, riqueza, dinheiro, enfim. Então a gente vê que ídolo, ou seja, dentro do contexto do mandamento, não é só porque muitas vezes a gente cai na ilusão, né? Não, porque quem adora imagem é o pessoal lá de tal lugar, né? Eu não adoro, eu não tenho imagem dentro da minha casa, mas o ídolo pode ser, gente, qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A gente viu isso no primeiro mandamento, né? Vamos lá, que se encaixa também no segundo. Quarto ponto, perigo da idolatria. A idolatria afasta a pessoa de Deus. Por quê? Coloca algo ou alguém no lugar dele. Em 1 Coríntios 10,14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha o conselho do Senhor. Fuge, sai, não, olha, não faça isso. Fuja. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome.
Guarda isso para o próximo mandamento, tá, que a gente vai estudar amanhã, se Deus permitir, que é não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda essa informação. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a ninguém, a outro não vou dar a ninguém, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, mais uma vez, o Senhor falando através da sua palavra. Então, como eu posso estar prestando culto a um ídolo sem perceber? Será que eu estou caindo no erro do Israel do passado, que caía em idolatria? Olha só, a idolatria não é apenas se ajoelhar diante de uma imagem. Segundo a Bíblia, qualquer coisa, pessoa que ocupa o lugar de Deus no coração e na vida de uma pessoa pode ser um ídolo. Então, a gente já tem essa definição clara. Vejamos agora algumas formas de prestar culto a ídolos sem perceber. Quando algo ou alguém se torna mais importante que Deus. Mateus 22:37 diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Coração, sentimento, alma, vida como um todo, porque eu sou uma alma viva, você é uma alma viva, alma vivente. Então, através da minha vida, como assim a alma é? Através da minha vida, o que eu penso, o que eu como, o que eu visto, o que eu bebo, o que eu assisto, o que eu falo. Então, através de toda a minha vida, o Senhor quer que eu de todo o meu entendimento. Assim Ele quer que eu ame Ele. Então, se algo ocupa o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, como dinheiro, trabalho, prazer, fama, isso pode ser um ídolo. Ponto 2. Quando confio mais em algo ou alguém, mais do que no Senhor. Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Como assim? Muitas vezes nós fazemos o quê? Confiamos no conhecimento, confiamos no poder do nosso braço, né? E aí, se você coloca sua segurança e esperança no dinheiro, poder, influências ou até em líderes humanos, observa, isso pode ser idolatria. Olha isso. Ponto 3. Quando busco satisfação em algo que não seja no Senhor, eu posso estar sim idolatrando outra. Olha isso aqui, ó. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. Se a sua maior alegria vem de coisas passageiras e não do Senhor, isto é idolatria. Minha maior alegria é sair, é comer, é brincar, não estar no Senhor, posso estar incorrendo nesse erro da idolatria. Ponto 4. Quando pratico rituais ou simbolismo pagãos. Isso é muito sério, a gente vai ver detalhe mais à frente um pouquinho. 1 Coríntios 10:20 diz, está escrito, o, o que os gentios sacrificam, observa, sacrificam-no aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejam participantes com os demônios. Observa, aqui está falando de gentios, mas nós, como Israel moderno, em 2025, podemos estar fazendo o mesmo, muitas vezes sem perceber. Misericórdia, a coisa é muito séria. Eu tive muita dificuldade em fazer esse estudo, mas a dificuldade foi em o que eu boto, o que eu tiro. E, gente, é muito detalhe, que isso aqui, como eu falei do primeiro mandamento, e com certeza eu vou repetir em relação aos outros. Dá para a gente trabalhar uma semana toda. É muito conteúdo, mas vamos lá. Alguns costumes e práticas espirituais podem ser idolatria quando desviam a adoração que deveria ser exclusiva para o Senhor. Guarda isso. Alguns costumes e práticas espirituais podem ser idolatria quando desviam a adoração que deveria ser exclusiva para o Senhor. Guarda aí, que a gente vai ver. Então, novamente aqui,
falando do segundo mandamento, que a gente já leu, vamos ganhar tempo para não precisar repetir. Vamos agora, dentro dessas 5 áreas, 5 esferas aqui, a gente vai ver, o segundo mandamento, na espiritualidade e religião, na vida moral e pessoal, na sociedade e cultura, na família e relacionamento, na saúde mental e emocional. Como é que isso aqui pode estar ligado à minha vida nessas áreas? E eu estar desobedecendo o Senhor. Vamos lá. Na espiritualidade e religião. Dentro desse contexto de espiritualidade e religião, o mandamento deixa bem claro sobre a idolatria literal. O mandamento condena a adoração de imagens, esculturas, estátuas ou qualquer objeto que seja considerado um deus ou um ídolo, né? O mediador. Isaías 42:8 diz: A minha glória, pois não a darei a outra, nem o meu nome, ou melhor, nem o meu louvor a imagens de escultura, trazendo para a idolatria literal. Mas olha só, culto a santos e relíquias. Muitos sistemas religiosos introduziram a veneração de imagens de santos, anjos ou outros seres, o que vai contra este mandamento. Jeremias 10:5. Os ídolos são como espantalho em pepinal. Não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Aqui está falando do ídolo físico, né? Estátuas, imagens, anjos, enfim. Falsos conceitos de Deus. Não se trata apenas de imagem física, olha aqui agora, hein? Mas de qualquer deturpação da identidade de Deus, como representações erradas dele que levam à idolatria mental. Romanos 1:23 diz: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, a gente já vê aqui que existe em toda a história bíblica da raça humana, na história humana, falsos conceitos de Deus, onde pegaram coisas, animais, enfim, da natureza, né? E colocaram agora no lugar de Deus. Então, olha só, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, aqui estamos errando, estamos nesse contexto. Aqui agora é muito sério. O ídolo, olha só. Culto no sábado e outros dias sem foco divino. Culto dos sábados e outros dias para comemorar dias, festas e pessoas. Eu posso estar falhando sem perceber desse mandamento de colocar ídolo, colocar outro no lugar do Senhor, porque o Senhor diz assim: não se encurvarás, nem prestará culto, ou não a servirás. Muitas vezes nós estamos no bolo, estamos infringindo essa vontade do Senhor. Quando? Eu vou falar mais do sábado, porque o sábado não é um dia qualquer, é o dia do Senhor, instituído no Éden, que vai ser eterno, é um dia eterno, porque foi instituído no Éden para a raça humana antes do pecado, então tudo que estava ali no Éden vai continuar. Isaías 66 fala isso, né, que de um sábado a outro toda a carne virá adorar perante mim. E Lucas 4:8, na tentação de Jesus, ali quando Satanás foi tentar ele foi bem claro. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto ou servirás. Por que que eu coloquei aqui? Que a gente pode estar infringindo este mandamento de colocar um ídolo, principalmente no culto do sábado. Sábado é o dia do Senhor. Mas há muito tempo, infelizmente, é o dia de quê? É o dia misericórdia. É o dia da educação, é o dia do desbravador, é o dia da mãe, é o dia do pai, é o dia do pastor, é o dia, é o dia, é o dia, é o dia. Será que quando eu substituo, esqueço que sábado é o dia do Senhor, eu não estou fazendo dessas coisas um ídolo?
Quando no sábado eu estou ali para adorar o Senhor, e nesse momento eu estou ali ouvindo uma pessoa que veio de fora, e aí passa ali meia hora apresentando essa pessoa, porque é doutor de não sei o quê, porque teve não sei o quê, porque é presidente, porque é isso, porque é aquilo outro, porque é aquilo outro. E aí quando a pessoa vai, será que eu não estou idolatrando? Será que num domingo também, que não é domingo, porque o culto é à noite, já é as primeiras horas da segunda-feira, será que eu não estou ali também idolatrando alguém especial? Enfim, percebe como vai além de uma imagem de um santo com a velinha acesa? Será que eu não estou incorrendo nesse erro? Está comemorando, principalmente no dia do Senhor, pessoas, festas, coisas, enfim, colocando outros no lugar de Deus. Porque o ídolo não é só a imagem, como a gente já viu até aqui. No Na minha vida moral e pessoal, ídolos emocionais e mentais. Muitas vezes pessoas criam ídolos em suas mentes, que é o quê? Ideias ou desejos que substituem Deus. Isso também é mais comum do que se pensa. A gente vai ver mais adiante. A autoidolatria, está aqui outra coisa. A gente vive no primeiro mandamento que se eu coloco, não terás outros deuses. O meu eu é o maior perigo, né. Eu gosto, eu sou assim, eu acho, eu. A autoidolatria é algo que temos que ter muito cuidado. Porque olha só, quando uma pessoa vive em função de si mesma, da própria vaidade, da própria vontade, status ou sucesso, coloca-se no lugar de Deus. 2 Timóteo 3, verso 2 diz: "Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos", e por aí vai, sabe. A minha luta, o meu foco para ter um status, para ter sucesso, para ter dinheiro, para vencer na vida, mas Jô, eu preciso para pagar, para comer, para sustentar o filho, para pagar um aluguel, para tudo isso. Mas isso não deve ser a prioridade. Isso não deve ser o que eu busco em primeiro lugar, porque eu estou colocando sim o meu eu, a minha vontade. Por que que Enoque, Jacó ali no final, da sua vida, porque ele passou um tempo aí aprontando, né, e tantos outros, Enoque, Elias, etcétera, eles faziam o quê? Eles buscavam fazer a vontade do Senhor e não a dele. Então isso aqui, a própria vaidade, sabe, isso aqui eu preciso, eu tenho, eu quero, eu, sim, é uma autoidolatria. Imagens do coração. O mandamento também alerta sobre pensamentos ou crenças que substituem Deus, como crenças exageradas na astrologia, amuletos, religiosidade ou rituais supersticiosos. Religiosidade. A minha religião pode estar sendo um ídolo para mim. A gente vai ver isso mais profundamente daqui a pouquinho. Vamos ver dentro do contexto da sociedade e cultura, onde é que está a idolatria nisso? A cultura do entretenimento e celebridades. Quando artistas, influenciadores e personalidades são adorados e seguidos com devoção cega. Isso se torna idolatria moderna. Observa, artistas, influenciadores e personalidades. Muitas vezes estamos dentro desse contexto, como eu falei anteriormente. Quem é a personalidade dentro do meu contexto, já que eu não vivo seguindo artistas nem influenciadores? O meu líder, entende? O cantor da minha igreja. Ah, eu amo, adoro fulano. Estou colocando como? No lugar de quem? Entende? Atos 12, 22 diz: "Voz de Deus e não de homem". O povo idolatrava Herodes e ele foi punido por Deus.
Temos que ter cuidado, porque o entretenimento hoje está no nosso meio como nunca. Hoje, a pessoa que louva o Senhor virou uma celebridade. Hoje, o meu líder espiritual virou uma celebridade. Perdão, virou uma celebridade. E eu posso estar, assim, idolatrando, sem perceber. Símbolos e amuletos, objetos como talismã, imagem religiosa, estátuas ou até tatuagens que são usadas como protetores espirituais quebram esse mandamento. Materialismo e consumismo. Muitas pessoas transformam dinheiro, marcas, observa, e bens materiais em seus verdadeiros deuses. Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e a mamon. Esse marcas aqui me chama a atenção, porque muitas vezes eu estou idolatrando a marca do celular, do carro, até da minha igreja, tá? Até da minha igreja eu posso estar idolatrando. Não, porque se não for da CPB eu não compro. Não, porque se não for da gravadora Novo Tempo eu não compro. Se não for do eu não se não for eu estou idolatrando ou não estou? Entende? Olha como são detalhes, que a gente tá indo junto sem perceber. Na família e no relacionamento. Ídolos familiares. Algumas famílias valorizam mais suas tradições. Mamãe fazia isso, minha avó fazia isso, meu pai faz isso. Herança ou reputação do que a obediência a Deus. Ídolos familiares. Amor possessivo e dependência emocional. Quando uma pessoa idolatra outra a ponto de colocar esse relacionamento acima de Deus, isso se torna uma forma de idolatria. Por isso que Jesus diz em Lucas 14, verso 26, se alguém vier a mim não aborrecer, amar menos, né, entre aspas, a seu pai, sua mãe, etc., não pode ser meu discípulo. Muitas vezes o pai, a mãe, o esposo, o filho, a filha tem sido colocado no altar da minha vida e Deus está em segundo plano. Então, esta pessoa eu estou idolatrando, servindo, reverenciando, porque eu estou amando mais. Misericórdia. Crianças e seus ídolos, muitos pais criam filhos sem ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar, o que a gente mais vê hoje. Deixando que a cultura, as mídias, conhecimento e títulos se tornem seus mestres espirituais. Provérbios 22:6 diz: "Instrui o menino no caminho em que deve andar". Hoje, a educação, os títulos, né, são mais valorizados por muitas famílias do que o próprio bom caráter, do que as coisas do Senhor. Do que ensinar a criança que antes dela sair, ao acordar: "Obrigada, papai do céu", antes de sair para a escola: "Vamos orar aqui, filho, vamos fazer o culto, papai do céu abençoa, eu hoje vai estar". Não, tudo é ensinado. "Filho, você", olha, aí põe o filho no balé, na natação, no inglês, no francês, no espanhol, na informática, em tudo, e Deus fica onde? "Ah, no sábado a gente vai", tô falando para nossa realidade. "No sábado a gente vai para a igreja", "Bora para a igreja", "Bora", pronto. E o resto da semana? E no próprio sábado? Eu estou dentro da igreja com reverência, sentadinho observando, ou é apenas um clube social, para as minhas crianças encontrarem as outras crianças? Seguir. Ponto 5. Geraldo levantou a mão já. Não vi não. Fala, Lideralda. Estou concentrada aqui no slide, se acontecer e se eu me passar, tu me fala de novo, por favor, Célia. Não é porque você já falou algumas coisas, mas assim, outro dia me questionaram, né, falando sobre doutrinas, algumas coisas assim. Aí a pessoa falou assim: "Ah, mas a igreja ensina desse jeito". "A igreja A gente ensina vai desse chegar jeito?". lá, Então tá bom, então tá bom. a gente vai chegar lá, vamos lá. Na saúde mental e emocional. É porque eu estou correndo por causa do relógio, tá, mas depois vocês recebem o PDF, assistam novamente e a gente vai chegar lá. Vamos lá. Na saúde mental e emocional, dependência de símbolos e rituais.
Muitas pessoas acreditam que precisam de determinados objetos para se sentirem protegidos ou sortudas, gerando ansiedade e medo quando esses símbolos não estão presentes. Eu tenho que ter isso. Com isso, quando eu saio, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou falar com alguém, não, tem que ter isso aqui na minha mão, eu tenho que ter isso. Mas eu não tenho esses símbolos, né, como coisas que o mundo usa. Mas muita coisa pode ser sim, está dentro desse contexto aqui mental e emocional. Eu depender, eu tenho que ter isso para ter segurança, eu tenho que ter meu celular na mão, senão eu não falo bem. Eu tenho, entende? Fala, Célia. É, até roupa. Tem gente que fala, essa roupa aqui minha me dá sorte. Toda vez que eu coloco essa roupa aqui, me dá sorte. Então eu tenho que ir com essa roupa. Perfeito, perfeito, exatamente. Vamos lá. Autoimagem e obsessão com aparência. A idolatria ao corpo e à estética pode criar uma relação doentia com a autoimagem. Isso aqui a gente mais vê hoje na internet, pessoas que estão deformadas por causa da idolatria com o corpo, com o rosto, e faz cirurgia, e bota botox. Não estou falando que não deve se cuidar, deve, mas o excesso estraga. A idolatria ao corpo e à estética pode criar uma relação doentia com a autoimagem. 1 Samuel 16, verso 7 diz: O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E muitas pessoas nessa busca louca pela estética, pela perfeição, estão realmente saindo do que deveria ser como perfeito. Culto ao prazer e ao ego. Algumas pessoas vivem para o entretenimento e para a busca incessante de prazer e realizações pessoais, tornando isso o centro de suas vidas. Filipenses 3,19. O Deus deles é o ventre, ó, e a glória deles está na sua vergonha. Misericórdia. Vamos lá. Conclusão. O segundo mandamento não se limita apenas a imagens físicas. Ele abrange qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nosso coração. Isso pode ser ídolos religiosos, ídolos emocionais, culturais ou até internos, como orgulho, vaidade, autoimagem, etc. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Agora vamos para algumas perguntas, onde a gente vai meditar, individual, não precisa responder. Aonde que eu estou me encaixando nisso? Vamos lá. Em quem ou no que tenho colocado minha maior adoração? Será que confio mais no dinheiro, em pessoas influentes ou no meu próprio conhecimento do que no Senhor? Alguma coisa em minha vida tem ocupado o lugar que pertence somente ao Senhor? Assista novamente e reflita em cada pergunta dessa com mais tempo, porque agora não temos esse tempo para refletir. Mas vamos lá. Existem ídolos modernos influenciando minha vida? Se vocês observarem a imagenzinha aqui do lado, tem batata frita, hambúrguer, tem um som alto, né, tem redes sociais, tem famosos no palco, tem aqui o povo na internet, e aqui no local aqui no ambiente, comendo, bebendo, se divertindo. Olha aqui, ó, live, música, né. E aí agora? Será que eu tenho dado mais tempo e atenção a bens materiais, tecnologia, entretenimento ou até mesmo a pessoas famosas do que a minha comunhão com o Senhor? Há algo, entre parênteses, do sistema que me distrai ou impede minha devoção sincera? Porque se há, isso é um ídolo. Se quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular para ver redes sociais, WhatsApp, isso está sendo um ídolo que eu estou colocando em primeiro lugar. 4. Como minha maneira de viver reflete o Deus que eu presto culto? Minhas palavras, atitudes e decisões mostram que o Senhor é o centro da minha vida? Será que meu testemunho está levando outras pessoas a conhecerem o Senhor verdadeiro ou revela outro Deus ídolo que eu sirvo? Jesus falou que o príncipe deste mundo não tinha nada dele. Então, através do meu estilo de vida, eu estou mostrando quem para o universo e para quem está ao meu lado? O Deus deste mundo ou o Deus eterno? Meus princípios, minhas escolhas, meu testemunho de vida está revelando quem? Eu estou permitindo que alguma
imagem ou objeto substitua a minha comunhão direta com o Senhor? Será que eu preciso de imagens, amuletos, símbolos religiosos para sentir que eu estou perto do Senhor? Será que dependo de rituais, observem, programas, eventos, em vez de uma fé genuína no coração? Ah, porque vai ter um evento tal, dia tal, porque vai ter um programa dia tal, dia tal. Será que eu preciso? Vai ter uma semana de oração, vai ter Semana Santa, vai ter Caleb, vai ter. Será que eu preciso disso? E quando isso acaba? Eu volto à minha vida normal, com a bênção, a semana de oração. Os 10 dias de oração foi maravilhoso, falando sobre saúde e beleza. E quando acaba isso? Como é que está a minha vida? Eu preciso desse tipo de coisa para me incentivar a buscar a Deus? Ou genuinamente na minha simplicidade, dentro da minha casa, no meu cantinho, na beira da minha cama, no sofá, seja lá onde for, entende? Então, o que está sendo ídolo, na verdade? 6. O que realmente me motiva e me dá propósito da vida, na vida? Minha maior alegria e realização vem do Senhor e sua vontade, ou das conquistas materiais e reconhecimento humano? Eu faço as coisas para agradar a Deus ou para agradar homens? Eu já falei isso aqui, mas tem muita gente nova, mas eu só repetir rapidinho. Quando eu comecei a ocupar os púlpitos, eu coloquei ali o que servia para mim primeiro, a mensagem do Senhor, o evangelho eterno, que Deus é amor, mas é juízo. Eu preciso me arrepender e voltar aos princípios, que é agora a hora de santificação, que Jesus está voltando e etc. Teve algumas pessoas que falaram para mim assim: cuidado com o que você está pregando. O pastor não vai gostar, isso vai chegar no ouvido do pastor. Cuidado, porque tem gente aqui que não está gostando. Peraí, eu estou lá para agradar e falar bonito para as pessoas ouvirem e gostar. Ai, que mensagem ótima. Posso pecar até Jesus voltar, que está tudo certo. Entende? O que está motivando? O que é o propósito da minha vida? É viver e falar do que eu vivo ou é só pregar da boca para fora o que é bonito? Eu estou buscando essa realização em quê? No Senhor ou realizar o que gostam de ouvir e de falar ou de ouvir para poder viver aquela mentira? O que está me motivando? Tenho buscado primeiro o reino de Deus ou estou mais focado nos meus próprios desejos? Não posso falar sobre isso não, porque senão vai falar até de mim, porque eu estou correndo atrás disso, então deixa eu pregar aqui outra coisa. Ponto 7. Como posso demonstrar amor e fidelidade ao Senhor no meu dia a dia, para realmente cultuar Ele, não ter ídolo? Então, será que eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar em minhas escolhas, trabalhos e relacionamentos? O que eu posso mudar em minha vida, em minha rotina, para fortalecer minha comunhão com Ele e tirar todos esses ídolos da minha vida? Pergunta para refletir. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele te dá e mostra. O segundo mandamento nos alerta contra qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas. Ele nos convida a uma adoração verdadeira, baseada em um relacionamento pessoal com Ele, sem substituí-lo por nada, nem por objeto, nem por pessoas, nem por imagens, sendo tudo prioridades erradas. Quando eu estava ainda indo para os cultos, e aí tinha gente que estava lá nos cultos normal, domingo não, né, primeiras horas da segunda, primeiras horas da quinta, e aí no sábado, e aí quando: "Vixe, quem vai pregar? É Jô?" "Vou nada, já conheço essas mensagens dela aí de advertência, vou não", entende? Então a minha adoração tá relacionado com pessoa: "Ah, é pastor fulano", "Ai, vou que a mensagem dele é maravilhosa". Coisa muito séria, gente. Vamos pegar agora que vai começar o negócio sério. Vamos lá. Práticas pagãs que apontam para o ídolo deste mundo. Quem é o ídolo deste mundo? E que são realizadas por nós, cristãos, sem perceber. Muitos cristãos, por costume ou tradição, acabam praticando rituais e crenças que têm origem no paganismo, sem perceber que vão contra a Bíblia, ou seja, contra a vontade do Senhor. Algumas dessas práticas foram adaptadas ao longo do século, mas ainda carregam influências que podem desviar a fé e a verdadeira adoração. Fiquem atentos. Algumas coisas não se encaixam à nossa realidade. Mas por que eu coloquei?
Porque a palavra de Deus não é só para nós, a palavra de Deus é para qualquer pessoa que busca com sinceridade. Então, alguém pode chegar a ouvir esta mensagem em algum momento, e aí pode estar sendo despertada, né? Mas vamos lá. Práticas pagãs, que apontam para o ídolo deste mundo. Colocar um pé de coelho, treva de 4 folhas ou ferradura para proteção. Usar um cordão, pulseira, escapulário, como disse ele, aquela blusa, aquela roupa que me dá sorte, acreditando que esse objeto tem um poder espiritual. Fazer o sinal da cruz como um gesto automático, que infelizmente muita gente faz e nem percebe, é no automático, né? Sem entendimento espiritual real daquilo. Ler horóscopo para ver como será o dia, isso era muito comum, agora eu acho que nem tanto, não sei, porque não faz parte da minha rotina. Perguntar o signo de alguém para analisar sua personalidade, se eu já vi, tá? Você é de que signo? Você nasceu quando? Entendi, por isso que você é assim, genioso, por isso que você é assim. Isso tem, tá? Acreditar que data de nascimento influencia na vida espiritual. Isso aqui, pular 7 ondas no ano novo, isso eu não pulo não, Jô, mas eu visto roupa branca. Mas eu visto amarelo, para chamar dinheiro, mas eu visto a branca. Olha como isso aqui é uma coisa que a gente não se dá conta. E quem viu aí, rede social, viu que vestir roupa branca no ano novo é uma prática de onde? Pois é. E nós, como Israel, fazemos isso. E isso aponta para o ídolo deste mundo. Vamos lá. Jogar moedas em fontes e fazer pedidos, acender velas para alcançar desejos materiais, guardar dinheiro dentro da Bíblia ou devolver dízimo, esperando multiplicação. Acreditar que entes falecidos podem proteger ou dar sinais aos vivos. Isso aqui a gente sabe que não está dentro da nossa realidade, mas pode estar de alguém que está ouvindo isso agora, enfim, no momento lá. Orar por mortos e pedir intercessão de quem já faleceu. Fazer promessas a pessoas falecidas. Isso aqui eu já ouvi de cristãos, que a pessoa morreu, mas eu prometo, ali naquele no desespero, eu prometo que eu vou. Isso aqui é, tá? Pode se aplicar também, sem perceber. Pessoas que vivem só para ganhar dinheiro e deixam Deus de lado. Alguém que coloca um relacionamento acima de sua fé. Quem gasta horas com entretenimento, mas não dedica tempo a Deus. Estou colocando entretenimento como ídolo. Amuletos, simpatia, superstições e práticas ocultistas. Consultar horóscopo, médico, entidades espirituais. Festas e celebrações que envolve rituais, culto a falsos deuses. Dependência de prazeres, vícios, festas, pornografia, apetite, etc. Tudo isso pode estar sendo um ídolo para mim. Obsessões por redes sociais, curtidas e aprovação dos outros, sabe? Não, eu vou fazer agora bonito aqui, não vou falar sobre certas coisas, não, porque eu quero lá um monte de curtida, um monte de inscritos no canal, na minha rede social. Quero muitas curtidas, entende? Isso pode ser um ídolo. Trabalho excessivo deixando a comunhão com Deus de lado. Confiar mais em bens materiais do que na provisão de Deus. Achar que sucesso e status podem substituir a presença do Senhor. Não é nem substituir. Às vezes eu posso achar que sucesso e status estão me levando a Deus, estão mostrando, não, através do meu status, eu vou mostrar ao mundo que Deus está comigo. Mas eu estou colocando esse sucesso e esse status em primeiro lugar, busca. Isso está substituindo, então não é válido. Acreditar que a ciência, governo ou figuras humanas podem resolver ou melhorar o mundo ignorando a soberania de Deus. Isso aqui acontece aqui dentro da minha casa. Como assim? Quando estava na eleição dos Estados Unidos, aí o marido ficava falando assim: não, porque Trump vai resolver o problema, porque Trump, porque Trump. Aí agora que começou, e eu sempre pisando, botando, rapaz, não está na direção. Esse mundo não tem solução. Não, mas vai resolver, porque vai resolver. Rapaz, olha, acorda. Quando é agora que ele está ouvindo pregarem, né? Pregarem não, falar, as redes sociais falam, não, porque Trump agora veio para trazer paz ao mundo. Trump veio para limpar, para trazer, porque a direita, porque, gente, como um dia eu postei aqui no meu status, direita, como é? A asa direita e a asa esquerda pertencem ao mesmo pássaro, ou seja, independente de ser Trump ou quem quer que seja, se é a direita que está ganhando no mundo,
pertence ao mesmo pássaro, pertence ao ídolo deste mundo. E eu tenho que entender quem é soberano, quem vai resolver tudo é o Senhor. Diante desse mundo aqui não tem solução. Outra coisa que a gente está caindo de gaiato. Vamos salvar o planeta, vamos apoiar a COP29 ou é 30 esse ano, nem sei mais, que vai acontecer aqui no Brasil, porque nós temos que salvar o planeta. Essa COP é uma ilusão, por quê? Porque apoia para o dia de guardar o dia da Terra, que é o domingo, o dia do sol. Eu estou colocando coisas e pessoas à frente de Deus, eu estou esquecendo os ensinamentos do Senhor. A gente vai ver um detalhezinho agora já já. Observa. Então alguns aqui podem estar pensando assim: pode parar, tá ótimo, eu já vi que algumas coisas eu posso até me encaixar, mas eu quase não faço nada disso, então eu não estou colocando nada de ídolo no lugar de Deus. Agora observa agora, em nome de Jesus, observa agora o que a gente vai ver. O Natal, que mistura o nascimento de Jesus com Papai Noel, rituais pagãos, como o culto ao Deus Sol, que é no solstício do inverno. Mas o Natal sim, basta estudar. Quem foi que instituiu desse jeito? Que a gente sabe que, biblicamente falando, o Senhor Jesus não nasceu nessa época. Tu quer ver outra coisa? Vai nos grupos na época de Natal, que tu que mais vê, no grupo nosso, da nossa comunidade. Feliz Natal, cheio de Papai Noelzinho. É ou não é? Cheio de Papai Noel. Percebe? Como a gente se envolve com o sistema, sem perceber que as coisas ao nosso redor, que apontam para o ídolo deste mundo, nós continuamos fazendo, compartilhando. Outra coisinha aqui, coelhinho da Páscoa e ovo de chocolate. Não, Jô, mas a Semana Santa vai ter na minha igreja, certo. Ok. Mas tem igreja que dá de lembrancinha, um docinho, um chocolatezinho, da uva da Páscoa para pastor. Procura nas redes sociais. E ainda cheio de coelhinho. Isso vem de rituais de fertilidade da antiga Babilônia. Babilônia, vinho de Babilônia, idolatria no nosso meio, muitas vezes até dentro da minha casa. Não, eu não levo para a igreja não, mas estou aqui um chocolatezinho. Pro meu filho, para o meu neto. Eu estou participando ou não estou? Festa de São João, que tem ligações com rituais agrícolas pagãos. Participação em festas populares, como Ano Novo, Halloween e etc. Olha isso aqui que eu coloquei, viu? Eu estudei muito, pesquisei e olha só isso aqui. Ellen G. White pode se tornar um ídolo para mim. Pode. Sabe por quê? Provérbios 4:18 diz assim, ó: mas a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda, caminho, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. O próprio testemunho de Jesus diz assim, que a verdade escondida sobre o lixo, que deve ser procurada, cavada como tesouro escondido e levada às pessoas. Aí quando você diz assim: "Olha, vamos estudar sobre tal coisa". Ellen White falou isso? Ah, ela não falou não? Não, então para mim nem vem com isso aí, que essa é informação para mim, sabe. Ou ainda ela pode se tornar ídolo quando eu quero viver as reformas que ela revela, porém eu esqueço que eu estou vivendo a forma de letra, de religiosidade, porque Ellen White falou, mas eu esqueço que é o testemunho de Jesus. Eu coloco Ellen White no lugar do testemunho de Jesus. Por isso que quando eu falo muito, ou melhor, quando eu vou falar sobre citações, eu gosto de falar o testemunho de Jesus. Porque ela pode estar se tornando um ídolo para mim, se eu não aceito algo que ela, porque teve coisa que ela mesma fala, que tem coisa que o Senhor não revelou para ela. E aí eu posso estar incorrendo nesse erro, sim. Agora olha aqui esse último ponto.
Seguir o que a minha religião fala, o que Ideraldo falou. Seguir o que a minha religião fala, sem examinar as escrituras em oração por mim mesmo, estou colocando sim a minha religião e o meu líder religioso no lugar de Deus. Fala, Célia. Quando a gente vê como as coisas são tão sutis, né? Muito. Vendo você falando aqui sobre a festa de São João, né? Uma amiga, uma vez da igreja, me chamou, Celinha, semana que vem tu vem pra cá que a gente vai fazer uma fogueira aqui, vamos fazer uma pipoquinha, um milho aqui, um amendoim pra gente. Aí eu falei, amiga, isso aí tá, o São João. Não, menina, não é de São João não, só pra gente fazer aqui mesmo, aqui em casa, uma fogueirinha, comer umas coisinhas aqui pra gente ficar aqui em casa. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o mês que vem, em julho. Ah, não, em julho é sem graça. Por que é sem graça? Não é só para reunir? Então pode ser em qualquer época. Mas queria que fosse em junho, em São João, entendeu? Entende? A gente acaba incorrendo nisso sem perceber. Sem perceber. E ainda vai, sabe como? Com a roupa quadriculada, com uma camisa, uma blusa quadriculada. Entende? Um chapeuzinho de palha. Eu estou me envolvendo. Eu posso, claro que na época de junho eu posso comer milho, eu posso comer o amendoim, né? Eu posso comer a balinha de jenipapo, que é deliciosa, mas sem colocar isso como uma tradição. Tem que ser em junho, senão não serve. Então observa aqui, ó, seguir a minha religião, porque a igreja falou isso? Ah, não falou não? Não, então não é verdade não. Porque o pastor falou que é assim, mas eu nunca fui examinar para ver se é mesmo. Então, eu estou colocando o meu pastor, a minha religião, como um ídolo no lugar de Deus. Gente, isso aqui a gente tem visto principalmente nesses dias, a nível mundial. As pessoas estão colocando. A igreja falou? Falou não? Acho não. Esse dia eu mandei um vídeo do pastor Samuel Ramos para uma pessoa, e a pessoa falou assim: nem mande para. Adventista de 500 anos, nem mande para mim vídeo do pastor Samuel Ramos. Eu não assisto, porque o meu pastor imprimiu um material sobre Samuel, porque ele tem um desacordo em algumas coisas do jeito que ele pensa, e o meu pastor falou: não assistam e nem mande para mim que eu não vou assistir. Peraí. Quem é que tá? Você entende? Como uma coisa séria? Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso é mais comum. Não, Robson Júnior, aquele rapaz do Doutrinando 7, não. O pastor falou que não é para assistir ele, não. Fulano de tal, esse eu posso assistir, porque o pastor falou bem dele lá no púlpito. Olha como a gente está envolvido, colocando coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus. Eita aqui, olha. Gente, hoje a internet você tem acesso, se você quer estudar, a gente vai ver isso muito no de amanhã, sobre o nome de Deus. Não chamar o nome de Deus em vão. Se tu quer estudar, pergunta lá a origem das coisas. Queimar papéis com pedido de oração pode ser considerado uma prática pagã ou mística. Muitas religiões antigas, como o hinduísmo, espiritismo, religiões afro-brasileiras e crenças esotéricas, usavam fogo como meio de elevar desejos ou pedido aos deuses ou espíritos. No catolicismo popular, algumas tradições incluem queimar papéis para simbolizar a entrega a Deus, mas isso não tem base bíblica. Isso são práticas pagãs que, se eu participo, gente, eu já incentivei tanto, já fiz tanto programa na igreja queimando papelzinho. Mas já pedi perdão ao Senhor pela minha ignorância. Não tem base bíblica. Por que a gente faz isso? Isso está apontando para o príncipe deste mundo, para o ídolo deste mundo. Isso é muito sério. Nós temos que, olha só, nós temos que oferecer, o que diz Romanos 12, um culto racional. Transformar a nossa mente para que aprendamos qual seja a boa, perfeita vontade de Deus.
se tu pedir, se eu pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso me libertar dessas coisas. O Senhor abre, meu irmão, minha irmã, tua mente e mostra o que não está agradando a Ele. Fala, irmão. Bom dia, irmão. Desculpa interromper, mas já que está dentro do contexto aí, com relação a queimar, também já fiz muito isso, né? Uhum, E com relação a enterrar uhum, os restantes do pão, do vinho, depois da Santa uhum. Ceia. Hum, Eu não sei lhe dizer exatamente porque eu não pesquisei sobre isso, mas é algo a se pesquisar, entende? pesquisar, né? Porque eu É porque faço isso, eu não lembrei disso, mas é algo a se estudar sim, a gente tá? enterra, né? Porque a gente tem que ver se isso tem base bíblica, né? Uhum, Tudo que a gente for fazer, temos que ver se tem base bíblica. Porque se uhum. não tem, é base deste mundo. E este mundo, o ídolo deste mundo, a gente sabe bem quem é. Então tá aí um item também a se pesquisar. Tá Muito bom, bem. desculpa aí, vamos prosseguir. Fique tranquilo, mas a gente está aqui para isso, para aprender e perguntar e aprender junto mesmo. Isso é importante também. Muito bem. Ídolo, então, segundo a Bíblia, é qualquer coisa ou pessoa que toma o lugar do Senhor no coração humano. Pode ser uma imagem, um falso Deus, ou até mesmo dinheiro, poder e prazeres. Deus exige adoração exclusiva. A idolatria desvia as pessoas da verdade e leva à destruição espiritual. E agora, depois que eu vi isso tudo, que eu corri bastante, porque era para falar mais, mas toda hora eu estou olhando para o relógio aqui, e hoje vocês têm compromisso, mas vamos lá. E agora, depois que eu vi isso tudo, e coisas mais, como eu falei, se você pedir, o Senhor vai revelar. Não, ó, esteja preparado, que o Senhor vai chegar no teu coração, na tua mente e dizer assim: isso não me agrada, isso está errado. Os louvores hoje que nós usamos como prestando culto ao Senhor, aponta para o ídolo desse mundo. Aponta para o estilo de música que é do ídolo deste mundo. Entende? O ideal é conhecer. O que eu devo fazer agora? O ideal é conhecer a origem das festividades e escolher celebrar as festas do Senhor, sem elemento pagão que desviam a fé. No futuro a gente pode estudar sobre isso. 1 Coríntios 10, 21 diz: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Misericórdia. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você percebe como a coisa é séria? Deus quer uma oração sincera, não rituais externos para facilitar a resposta ou aparentar a verdadeira adoração. É importante evitar misturar a fé cristã, ou seja, a vontade do Senhor, com costumes de origem pagã ou supersticiosas. Fazendo isso, eu estou colocando essas coisas como para um ídolo. Então, veja, é importante conhecer a vontade do Senhor. Como essa pergunta que o irmão Ailton fez aí. Eu não sei, que eu não pesquisei sobre, mas pesquise. Olha, está acontecendo isso na minha comunidade. Pesquise, ore, pesquise no testemunho de Jesus, pesquise na Bíblia, para ver se isso está sendo um ídolo na minha vida. Porque a gente incorre em achar que quem adora ídolo é fulano lá que pertence à igreja tal, mas dentro da minha igreja eu posso estar colocando coisas, pessoas, louvor, estátua, pastor no lugar de Deus. Ele é meu ídolo. O que o pastor falou, isso eu faço. Teve um irmão que eu fui falar: "Gente, adquiram a Bíblia King James, é a mais original, a mais, fiel, a King James fiel, 1611. Pesquisem sobre, adquiram". Aí uma pessoa falou para mim assim: "É da casa publicadora?" Eu falei: "Não, vários lugares vende, várias, distribuidoras aí de Bíblia que vendem, você pode achar". "Ah, então esse eu não compro não, eu só compro da casa publicadora". Mas, meu irmão, você sabia que a Bíblia da casa publicadora, tanto a Andrews como, Revista Atualizada, foi, traduzida por um padre, e depois se converteu e depois virou padre de novo? Você sabia disso?
Você sabia que ela tem muita alteração e que essa conhecida como King James Fiel é porque ela é fiel, porque o rei na época, James, contratou mais de 50 pessoas para traduzir a Bíblia e por isso que ela é mais fiel e é considerada mais próxima? Mas não adianta, é da casa, não é da casa publicadora, eu não compro. Você percebe? Que a gente coloca coisas, pessoas e que a minha religião pode estar sendo um ídolo para mim? A minha religião pode estar sendo um ídolo para mim, porque eu estou vivendo a religiosidade, colocando acima do está escrito, do assim diz o Senhor. O pastor falou isso? A igreja tem essa posição? Não. Hoje ela mudou, porque antes ela ensinava de que Jesus veio em carne, né, pecaminosa igual a nossa, e depois de uma figura aí, mudou, e aí agora a igreja agora diz que Jesus veio assim, então agora é isso que a igreja falou. Não fiquem nessa coisa não, gente, busquem por vocês mesmos. Ó, 1 Samuel 15:23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia como a iniquidade e idolatria. Hoje nós aprendemos aqui muita coisa que poderia ter muito mais, como eu falei para vocês, a minha dificuldade foi tirar isso, botar aquilo, tirar isso, botar aquilo, por conta do tempo. Mas se vocês buscarem no Senhor, ele vai mostrar a vocês mais coisa. Mas se hoje, com tudo isso que eu vi aqui, eu ainda vou continuar em rebelião, achando que isso não tem nada a ver, que eu vou continuar do jeito que eu estou, não vou buscar poder e força para vencer, então eu estou me colocando diante de Deus como um feiticeiro. Eu estou sendo rebelde, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Olha como isso é sério. Não, Jô, eu vi tudo isso, eu enxergo, mas eu sou teimoso como a iniquidade de idolatria. Você percebe como a gente está no meio disso aqui? Fala, Célia. Só acrescentando rapidinho a seriedade de tudo isso, porque quando você disse que a pessoa não quis aceitar a Bíblia porque não era CPB, então ela se priva de um conhecimento maior, entendeu? De uma Perfeito, luz que o Senhor poderia trazer a ela por essa rebelião, de estar idolatrando perfeito. a igreja. Incrível. É muito triste isso. E olha isso aqui, quando o Senhor compara a minha rebeldia com o pecado de feitiçaria, a minha teimosia em continuar no erro, como a iniquidade de idolatria, o que é que ele diz na sequência? Isso aqui foi o caso de Saul, né? Samuel falando. Aí diz, ó, como rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Percebe? Como a coisa é séria? Olha isso aqui, João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ó, espírito, alma, vivente, em todas as áreas da minha vida, quer comesse, quer bebesse, eu façasse qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então a chegada agora é a hora. Que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Você percebe? O Senhor está procurando e vai encontrar aquele que o adora de fato. Não é essa adoração desse culto que a gente passa a semana toda sendo qualquer um na fila do pão e no sábado estou na igreja bonitinho. Na igreja todo mundo é santo, todo mundo é bonito no sábado. E fora dali. Ou até ali dentro. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou colocando realmente no altar? Entende? É o Senhor. É a sua palavra dominando ou é o assim diz o pastor? Olha só, Mateus 12, 36, 37 diz, digo-vos que toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por que eu coloquei isso aqui? Dentro desse tema da adoração de ídolo. Porque muitas vezes a gente fala sem perceber. Sem perceber. Quando fala isso aí que a pessoa falou para mim. Não é da CPB, não compro. Se o pastor não falou, não aceito. Se a igreja não disse, se o presidente da minha igreja mundial não falou, não aceito. E está sendo anotado pelo anjo.
Lembra? Tem o anjo relator que anota tudo. E tudo vai ser levado em conta no dia do juízo. Tudo. Tudo que eu falo. Eu amo. Um dia eu estava na casa de uns irmãos nossos e a filhinha de 3 anos brincando, eu sentei ela no meu colo. Aí eu falei, diga aí, tia, fala aí pra mim, brincando com ela, qual comida que você mais gosta que mamãe faz? Aí ela, tal, não sei o quê. Eu falei, fruta. Aí ela falou, eu gosto de, acho que foi morango, maçã, enfim, que ela falou. Eu falei assim, eu amo manga. Ela falou, não, tia, aprendi com o papai, que a gente deve amar a Deus e as pessoas e gostar das coisas. Entende? Quando eu digo que eu amo esta roupa, eu amo esta música, não, adoradores, amo a música de adoradores, vem vocês pra cá com esse negócio de hino, esses hinos antigos que não tem nem graça. Acabou, já passou, isso foi a igreja, me falaram pra mim assim, isso é a igreja quando a senhora entrou, tia. A senhora entrou à igreja há 28 anos atrás, era assim, agora a igreja é nova, a igreja é jovem, olha o louvor tem que ser diferente. As minhas palavras serão levadas em conta no dia do juízo. Então, até isso, através delas, eu mostro se o ídolo deste mundo está sendo realmente quem está mandando a minha vida ou se é o Deus. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Aí, diante disso, e muito mais, né? Muito mais coisa tem agora. O que eu faço? O que eu vou fazer? Porque o Senhor mostrou muita coisa forte aqui pra gente. Muita coisa que eu posso estar envolvida e fazendo. É ficar assim mesmo, deixar acontecer? Deixa assim mesmo. É assim mesmo, eu sou assim mesmo, não vou mudar, eu nasci assim, morri assim. Deus é misericórdia, amor e é tudo verdade. Mas Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou finalizar, corri bastante, era para falar muito mais, mas o relógio não para. E é impossível terminar um momento desse sem fazer aquele momento da oração individual. Para quem está aqui pela primeira vez, tem dia que dá tempo, a gente coloca. A gente vai colocar o momento da oração individual, onde você aproveita esse momento para falar com o Senhor de tudo que você aprendeu aí, o que você precisa se libertar, o que você precisa fazer para adorá-lo em espírito e em verdade. E aí a gente encerra com a oração. Quem levantou a mão aqui, só um momento. Fala, irmão. Levantou a mão, abriu o microfone ou foi um acidente? Bom, vamos continuar então.
Olha só, enquanto eu pesquisei aqui sobre a prática de enterrar as sobras da ceia do Senhor, é adotado por algumas igrejas evangélicas e é baseado na reverência ao pão e ao suco consagrado. Ou seja, para não ficar de qualquer jeito, sobrou, aí deixa lá. E no outro dia a pessoa que vai fazer a limpeza, a igreja que tem, né? A pessoa que faz a faxina, e pega de qualquer jeito, e joga para lá, e joga no lixo, ou come indevidamente, já que é consagrado em reverência a isso. Mas não é bíblico, mas isso não quer dizer que não é correto, ok? Por quê? Porque vindo do princípio que o Senhor criou todas as coisas a partir da terra, né? Surge da terra o animal, a planta, enfim, tudo. é, eu entendo que realmente é válido do que deixar de qualquer jeito, já que foi consagrado ao Senhor, e as coisas consagradas, a gente sabe que é diferenciado. Mas isso eu não quero dizer que está certo nem que está errado. Foi uma pesquisa que eu fiz aqui para não ficar sem resposta, até porque eu também não tinha me atentado a isso. Mas vale estudar, pesquisar, se aprofundar. Tá bem? Então, que Deus nos abençoe. Francilene quer Mando. falar, Jô, parece. Não vi, não. Fala, minha irmã. Desculpa, Olá, porque tem bom um fico dia. olhando para cá. Bom dia. Eu só queria falar como que já aconteceu uma participação em uma ceia, né? Hum. Depois pode estar pesquisando mais sobre isso. Uhum. No dia, eu até perguntei, né, por quê. Aí ele Hum. falou, né, que realmente não era bíblico essa questão de enterrar. E Uhum. aí eles tinham o costume Hum. de, no final, quando terminava a ceia, aqueles que tinham participado da ceia ia à Hum. frente e comia juntos todo o restante que sobrava. Isso eu Porque nunca ele vi. disse que na Hum. Bíblia era uma refeição, né? Uhum. E então aqueles que estavam participando ia e finalizava, Entendi. comia, né, o restante de tudo. Uhum. Aí foi assim que aconteceu. Aí Entendi. teria que É pesquisar isso. para ver. Exatamente o que diz o testemunho de Jesus, né? Pesquisar mais profundamente a Bíblia, mas é válido sua colocação exatamente para despertar a gente sobre isso. Mais alguém? Para a gente encerrar, orar? O Vinícius levantou a mão, mas eu acho que foi acidente, porque ele não abriu o microfone, nem baixou a mão, então, enfim. Ou daqui a pouco eu mando o link para vocês, tá? E amanhã, se Deus permitir, vamos estar estudando sobre o terceiro mandamento. E também é coisa muito séria, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar então para encerrar aqui, o horário está avançado. Santo e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Por favor, Pai, continua nos despertando, continua abrindo nossos olhos. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor, mas Jesus deixou claro que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em todos os sentidos de nossa vida, Pai, todas as áreas de nossa vida, no pensar, no comer, no falar, no assistir, no vestir, no beber, que seja guiado pelo teu Santo Espírito, que seja feito para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, nos fortalece, tira de nós tudo que não te agrada, tira de nós a religiosidade, a adoração a pessoas, porque muitas vezes estamos sim colocando essas pessoas como ídolos, e a gente sabe que as práticas que apontam para o príncipe deste mundo está tirando o Senhor do lugar devido, que deve ser o primeiro lugar em nossa vida. Completa a obra na vida de cada um que está aqui, dos que não conseguiram entrar, que vão ouvir essa mensagem depois. Que sejam, Pai, libertados desse engano, que está colocando coisas e pessoas como ídolos no teu lugar. Misericórdia de nós. Obrigada pela tua misericórdia, que neste dia possamos meditar nisso, passar o dia em oração, falando com o Senhor em todos os momentos. Senhor, me ajuda, me desperta, me liberta do engano, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida em tuas mãos, porque assim estamos verdadeiramente seguros, com perdão de todos os nossos pecados. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos pela fé. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bom dia, Deus abençoe. Vinícius e Célia querem falar? Vinícius continua ali, mas já botou um coraçãozinho. Célia quer falar para finalizar? Fala, minha querida. Rapidinho, finalizar. É por isso que a gente começa a entender mais profundamente, né, o porquê do pedido do Senhor para nos levar para o campo, para nos limpar de todo esse sistema. Olha quanta coisa nós carregamos que colocaram na nossa mente, né, desde que a gente se Perfeito, entende por gente. É para limpar desse sistema, gente. Em nome de Jesus. perfeito, Meu Deus. perfeito. E vou dizer aqui, só dentro do contexto que Célia falou. Se formos para o campo, porque tem que ir para o campo, porque Deus mandou, é verdade. A vontade dele desde o princípio, lá na criação de Adão e Eva. Mas se formos para o campo, dentro desse sistema, levando essas coisas e pessoas como ídolo, vamos ser atingidos pelas pragas, sim. Campo é mudança de vida, é reforma da vida como um todo, não esqueçam disso. Deus nos abençoe, daqui a pouco eu mando o link para vocês compartilharem aí. Bom dia, bom dia.